Manteiga ou margarina, qual é mais saudável? Qual é melhor para a sua saúde? Ultimamente tem se discutido muito na internet sobre esse assunto e você aí fica sem saber em quem acreditar, o que é de fato verdade. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e eu trouxe conteúdo baseado em ciência. Vou apresentar aqui artigos e estudos científicos sobre esses alimentos e o desfecho na sua saúde. Então, para não perder isso, fica até o final do vídeo para ter acesso a todo esse conteúdo. Vamos começar entendendo do que são feitos esses alimentos primeiro, para depois você concluir qual pode ser mais saudável. A gente vai concluir junto esse raciocínio. Então olha só, a manteiga, para quem não sabe, ela é feita a partir da gordura do creme de leite. A base dela é de creme de leite, então a nata do leite, que é rica inclusive em gordura saturada, toda gordura de origem animal tem uma concentração maior de gordura saturada. Anota esse dado aí porque é importante, você vai entender o porquê. A gordura saturada da manteiga é maior, então ela é feita basicamente a partir disso. De fato, tem menos ingredientes do que a margarina. E olha só que fato curioso, a manteiga é muito utilizada na cultura francesa. Vocês já devem ter visto receita francesa, de purê, tudo vai muita manteiga, porque a manteiga dá cremosidade também nos alimentos, na receita. Então é muito comum na França. Como surgiu a margarina? Por que eu estou trazendo esse dado histórico? Para você entender como que a margarina nasceu. Por que ela surgiu no mercado? Ela não é nova no mercado, ela surgiu há muito tempo. Em meados de 1800 e, se eu não me engano, 80, ali, Guerra de Napoleão na França, houve uma crise econômica francesa, onde as pessoas ficaram prejudicadas financeiramente, não tinham dinheiro. E a manteiga, até hoje, ela tem um custo mais elevado, o preço dela é mais alto comparado à margarina. E nessa época da crise econômica na França, inventaram a margarina como uma substituição da manteiga, pensando em custo-benefício. Por isso que ela surgiu. Se você analisar até hoje no mercado, existe uma diferença até significativa de preço, por isso que ela é mais baixa, tá? Em termos de custo. E ela é feita do quê? Ela é feita de água, óleos vegetais e leite em pó. A base, a maioria dos ingredientes que compõem a margarina são esses três. Então ela tem um pouco mais de ingredientes do que a manteiga. A quantidade, por ser feita de óleos vegetais, a quantidade de gordura saturada é menor. E eu vou comparar isso junto com você na tabela nutricional desses dois alimentos para que você entenda de uma forma bem clara. Então olha só, analisa aí, 10 gramas de manteiga contém em média 75 calorias e 5,3 gramas de gordura saturada. E também a manteiga tem muito pouco, mas tem um pouquinho de gordura trans, 0,2 se eu não me engano. Já a margarina, olha a diferença. Em 10 gramas, nas mesmas 10 gramas, nós temos 32 calorias, 0,9 gramas de gordura saturada, 5 vezes menos, e não tem gordura trans na margarina. É um mito e é um erro dizer que margarina é rica em gordura trans, como muitos médicos propagam na internet, tá? Demonizando a margarina. Então olha só, até então não estou defendendo nenhum nem outro, estou só te mostrando a diferença. E por que eu estou citando a gordura saturada? E olha só, essa informação é muito valiosa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Americana, Europeia do Coração, eles analisaram através de vários estudos, chegaram à conclusão de que a gordura saturada é pior para o nosso colesterol. Por isso, através de suas diretrizes, eles recomendam para a população em geral diminuir o consumo de gordura de origem animal e substituir por óleos vegetais. Consumir óleos vegetais no lugar de gordura animal. Claro que em quantidades moderadas, mas eles recomendam essa troca. O que seriam os óleos vegetais? Óleo de soja, óleo de canola, azeite. Inclusive, para se cozinhar, é melhor utilizar esses óleos do que banha de porco, porque a banha de porco é rica em gordura saturada também. Então eu estou falando de margarina e manteiga, mas já estou desmistificando algumas informações para vocês entenderem. Ressaltando que não é a minha opinião, não sou eu, Hugo, que estou falando isso da boca para fora. Estou trazendo os dados da Sociedade Brasileira Americana de Cardiologia. Se você não gostou, acredita ainda que banha de porco é muito mais saudável, não passa de crença, porque é a sua crença e a sua opinião com os estudos e as recomendações deles. Então, quem seria você aí para refutar isso baseado na sua opinião? Não vale. Então não é opinião aqui. Agora, eu vou revelar também alguns estudos científicos que comparam margarina e manteiga e o desfecho na saúde humana para você entender. Mas antes de revelar isso aqui, eu quero te pedir para se inscrever no canal,
para não perder os outros vídeos que vem por aí. Então, eu estou aqui trazendo conteúdo sempre informativo, baseado em ciência. Se inscreva no canal para não perder os outros conteúdos que vem por aí. Então, olha só que interessante esse estudo aqui. Estamos falando de artigo científico. Existem muitos artigos ruins, eu trouxe um artigo muito bom, porque ele é bem controlado. As dietas foram iguais nas pessoas. Eles deram as mesmas quantidades de margarina, óleo de soja e manteiga e analisaram o desfecho na saúde humana. O que aconteceu com o colesterol das pessoas que comeram esses alimentos? E o que eles concluíram? Que quando as pessoas do estudo que participaram comeram a mesma quantidade de margarina, foi igual, tá? Óleo de soja e manteiga, quando houve a ingestão de manteiga, o colesterol considerado maléfico, o LDL, subiu mais do que com a ingestão de margarina e óleo de soja. Então houve uma resposta maior no LDL com a ingestão de manteiga. Isso acontece por conta da gordura saturada ser maior, tá? E agora esse outro estudo aqui, olha que interessante, analisou o quê? Que a margarina também contém fitoesteróis. Os fitoesteróis ajudam não só o colesterol não aumentar, mas também como diminuir. Então a margarina teve uma resposta na diminuição do LDL. Ela ajuda a remover o LDL da corrente sanguínea. Olha que interessante. O LDL é uma molécula transportadora de colesterol, de gordura na corrente sanguínea. E níveis altos aumentam. Níveis altos de LDL, o risco de doenças cardiovasculares, problemas cardiovasculares. Então a gente tem que tomar cuidado com colesterol. Ressaltando que os dois alimentos, se você ingerir em excesso, você vai ter prejuízo na saúde. Então não adianta ficar apontando um vilão ou mocinho. Tudo depende da quantidade e do contexto em que você coloca esses alimentos. Vou dar um exemplo. Se você tem uma alimentação saudável, extremamente saudável, e prefere consumir manteiga por questão de sabor, você gosta da manteiga no pão, não quer consumir margarina, não tem problema. Não é para deixar de consumir manteiga depois de ouvir essa informação. Essa informação é só para te trazer clareza e desmistificar o que foi dito por muitos anos, para você parar de acreditar em médicos que passam informações erradas na internet, enfim. Então, se você gosta de manteiga dentro de uma alimentação saudável, não tem problema nenhum consumir manteiga. Inclusive, eu mesmo como às vezes quando vou em alguma padaria, peço um pão na chapa com manteiga. Em casa, quando eu quero, tenho vontade, eu uso a margarina, porque eu gosto também da margarina, não vejo muita diferença. Ela é mais aguada porque ela tem água na composição. E se você tiver uma alimentação totalmente desregrada, os dois em excesso, ou até mesmo em baixas quantidades, não vão fazer diferença, porque o que manda é o contexto alimentar. O seu contexto rico em gordura saturada, em alimentos industrializados, vai fazer com que o seu colesterol fique alto, e aí a margarina ou manteiga vai ser indiferente. Então tem que tomar cuidado. E olha só, já vou desmistificar algumas informações de terroristas nutricionais, né, que são ditas na internet. Muitos dizem, esses comentários bem chulos, né? Margarina é plástico, onde já se viu consumir margarina, nem é alimento, nem deveria existir. É pura ignorância de não saber a história desse alimento, como ele surgiu, por que ele surgiu, é uma opção de mais baixo custo. E sobre margarina ser plástico, ou estar próxima de ser plástico, olha só, a estrutura química da molécula, quando a gente pega o desenho da molécula, né, ela está a uma molécula da molécula de plástico. Mas não quer dizer que pelo fato de estar a uma molécula da molécula de plástico, ela está próxima de ser plástico. Porque uma molécula muda muito a estrutura do produto. Isso é química básica, não é química complexa, não precisa ser mestrado em química, é ensinado nas escolas. A questão de ser próxima de plástico é um comentário vindo de profissionais, é um crime contra a química básica. Se nós fôssemos aplicar este raciocínio para tudo, caso você não saiba também, a água mineral que você bebe aí do seu bebedouro, que você compra, ela está em sua estrutura química no desenho da molécula a uma molécula também de água oxigenada. Então, se isso fosse relevante, nós não poderíamos beber mais água mineral. Então, uma molécula não chega nem próxima de ser o produto. Muda muito a estrutura, tá? Então, vamos parar de ouvir essas informações de terroristas nutricionais e mal informados. Outros comentários que eu já vi na internet. Margarina nem mosca come, nem formiga come. Coloca margarina e manteiga para ver se vai formiga. Na margarina não vai formiga nem mosca. Quem disse que formiga ou mosca é parâmetro para avaliar a qualidade alimentícia
Não tem nada a ver isso. Se você for analisar o que a mosca e a formiga come, a formiga às vezes come outros insetos, a mosca senta em fezes, então quer dizer que comer fezes é bom? Então é um nível assim de ignorância muito alto e muito grande. Então tomem cuidado e não se deixem levar por informações como essas. Consuma qual preferir, com moderação. O que manda é o contexto de sua alimentação, tem que estar saudável e aí tanto faz margarina ou manteiga, tá bom? Espero ter esclarecido este conteúdo. Compartilhe com a sua avó, com a sua tia que acredita que um é mais saudável, não é por tal motivo, e isso pode ajudar a todos a saberem dessa informação. Não esquece de deixar o like no vídeo e também deixar o seu comentário se você gostou desse conteúdo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.